Nem um pouco falante, né? Muito bem, meus irmãos. Louvamos a Deus por esse momento em que podemos, depois de termos entoado cânticos, orado, entregue nossos dízimos e ofertas, podermos meditar na palavra de Deus. Eu quero convidar os irmãos a fazermos a leitura bíblica na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. 1 Timóteo, capítulo 3, leremos apenas 2 versículos. 1 Timóteo 3, versos 14 e 15. Amém? 1 Timóteo 3, versos 14 e 15. A palavra do Senhor nos diz assim: escreva essas coisas a você, esperando ir vê-lo em breve. Mas, se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Que Deus abençoe a leitura da sua palavra. Amém? Vamos pensar sobre o tema igreja, coluna e firmeza da verdade. Igreja de Cristo. E eu chamo a atenção dos irmãos quando tratamos sobre esse tema igreja, porque infelizmente nós vivemos um tempo em que o nome igreja tem sido adotado por muitos grupos que às vezes na sua conduta não manifestam exatamente aquilo que o Novo Testamento nos propõe como igreja. Igreja formada por pessoas salvas, remidas pelo sangue de Jesus e que se unem para promover a glória de Deus e a salvação das almas, para se fortalecerem mutuamente no sentido de conhecer a vontade de Deus e de cumprir a vontade de Deus e propósitos de Deus em suas vidas e na sociedade. Isso é igreja. E nem sempre aquilo que tem sido chamado de igreja, que tem sido apresentado como igreja, de fato é. E aí acaba desgastando essa visão de igreja e muitas vezes nós encontramos pessoas que declaram um amor incondicional a Deus com seus lábios, mas que estão, na expressão da palavra, desigrejados e desgostosos da igreja e muitas vezes falando mal da igreja. E eu digo, olha, tem muita coisa acontecendo aí fora e sendo atribuído à igreja que fere as pessoas, que entristece o coração de Deus, e às vezes a gente acredita que aquilo que está sendo feito é feito pela igreja e a gente cria uma ideia errada da igreja. A igreja de Cristo, ela é perfeita, ainda que formada por pessoas imperfeitas. A igreja de Cristo, ela cumpre o seu propósito. E nesse texto em particular, o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele chama a nossa atenção para o fato de que a igreja, essa igreja que ele falando com o jovem pastor Timóteo, sobre todos os problemas que ele, como jovem pastor, estava enfrentando dentro da igreja, ele declara: a igreja de Cristo é coluna e firmeza da verdade. Essa carta foi escrita provavelmente próximo do ano 64, 68, depois de Cristo, e portanto, pouco mais de 30 anos após aquela igreja ter sido formada, ter sido fundada pelo próprio apóstolo Paulo. Do que Paulo está tratando? Ele trata de preparar e advertir aquele jovem pastor, Timóteo, quanto aos perigos dos falsos ensinos que já naquele tempo rondavam a igreja. Desde ensinos e admoestações ou orientações dos membros em geral, de pessoas que congregavam, que assistiam, que participavam dos trabalhos, até o cuidado e o critério que o jovem pastor Timóteo deveria ter para com os pastores que estavam debaixo da sua orientação e administração, e também dos diáconos, desses oficiais da igreja que deveriam auxiliar o ministério pastoral. Paulo tem uma única preocupação:
A preocupação é a preservação da verdade do Evangelho. Nós somos falhos, eventualmente tropeçamos em palavras, tropeçamos em escolhas que fazemos, somos falhos. Mas quando a igreja está comprometida em pregar e em guardar e em viver a verdade do Evangelho, toda vez que a gente, pela nossa humanidade e fragilidade, a gente tropeça, a gente volta os olhos para os ensinos da palavra de Deus e a gente se ajusta, porque a gente sabe qual é a direção. Então, a igreja não pode errar nesse cuidado e na preservação da verdade do Evangelho. Responsabilidade que não é só dos pastores, mas de toda a igreja. Notemos que, quando Paulo fala a Timóteo, ele diz, para que saibais, e não para que saibas. Ele não está dirigindo a palavra apenas ao jovem pastor Timóteo, mas ele diz, toda a igreja precisa saber como proceder, para que a igreja seja a coluna e a firmeza da verdade. Havia muitas doutrinas paralelas já naquela época. A gente pensa que essa coisa de heresia dentro da igreja é coisa moderna, não é. Já naquele tempo, a igreja vivia essas lutas. Pequenas diferenças, meias verdades, e eu tenho dito ao longo dos meus 27 anos de ministério, não existe meia verdade. Meia verdade é uma mentira inteira. Ou é verdade, ou é mentira. A nossa cultura, ela cultua o relativismo. Então, tudo é relativo. Não, você tem a sua verdade, mas eu tenho a minha. Cada um fica com a sua verdade, como se pudesse ter 2, 3, 4 verdades a respeito de um mesmo assunto. Mas nós sabemos que existe uma verdade. Deus é a verdade absoluta. E cabe à igreja, que é a base e o pilar, a coluna e a firmeza da verdade, o compromisso de sustentar e proclamar a verdade. Essa verdade, ela vai se manifestar e ela precisa ser proclamada, ela precisa ser revelada e ela precisa ser preservada nas diferentes áreas do saber do homem. Então, a igreja precisa ser a coluna e a firmeza da verdade antropológica, a verdade a respeito do ser humano, a respeito de mim e de você. Naquele tempo já, e essa crença, ela ultrapassou os séculos e ela nos alcança nos nossos dias, a crença do gnosticismo. E essa crença, ela proclamava, ela defendia o fato de que o homem não teria sido criado por Deus. Então, os gnósticos, eles acreditavam no Logos, né? Por isso que quando João inicia o seu evangelho, e ele diz, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra traduzida por verbo na nossa Bíblia é a palavra logos, que dentro da cultura grega era considerado como a origem de todas as coisas, o Deus perfeito, aquele que traz tudo à existência. Só que essa crença gnóstica, ela dizia o seguinte, esse Deus, o Logos, ele é todo santo, ele é perfeito, ele é bom. E dentro da crença gnóstica, a matéria, ela é má. Portanto, o meu corpo é mau. Então, eles criam que Deus não poderia ter criado o homem. E essa ideia, ela vai penetrar na igreja. Ela vai ser difundida dentro da igreja. Não, Deus não criou o homem. Se Deus não criou o homem, quem criou o homem? Então, a crença era de que alguém menor, uma divindade menor, teria então criado o homem. Dentro dessa crença, os homens seriam então divididos em 2 grupos. E era essa a ideia
da filosofia grega. Era essa a ideia do gnosticismo. 2 grupos diferentes. Um grupo chamado de os pneumáticos, os espirituais. Esses eram aqueles iluminados, destinados ao céu. Esses eram aqueles que se aplicavam aos estudos, à reflexão a respeito de Deus, abraçavam a filosofia. Esses eram chamados de os iluminados, os pneumáticos. Esses iam para o céu. E o outro grupo era o grupo dos naturais, aquelas pessoas sem conhecimento, e essas estavam destinadas à perdição. Então, imaginem essas ideias: o indivíduo ouve o Evangelho, ele crê na salvação em Jesus Cristo, mas ele vem para dentro da igreja e ele traz essas ideias para dentro da igreja. Havia ainda a ideia da separação total entre corpo e alma. Se a matéria é má, então a minha alma, se eu sou um pneumático, se eu sou alguém destinado ao céu, a minha alma está aprisionada no corpo. Um corpo que é mau. Se o corpo é mau, então eu não tenho que ter cuidado com ele. E aquilo que acontece com ele não interfere na minha espiritualidade. E se isso é verdade, então eu posso fazer com o meu corpo o que eu quiser, porque ele não vai interferir na minha relação com Deus. Eu posso vir ao culto e então elevar a minha alma ao contato com o Deus Altíssimo. Eu me emociono, eu choro, eu louvo a Deus, e quando saio daqui, eu vou entregar o meu corpo para as drogas, eu vou entregar o meu corpo para os vícios, eu vou maltratar o meu corpo, eu vou me prostituir, porque isso não tem problema. E essas crenças iam sendo introduzidas na igreja. Esses ensinos, de forma clara ou disfarçada, buscavam desviar o homem da verdade bíblica a respeito dele mesmo. Mas Paulo afirma: todos podem oscilar em seus pensamentos e em seus valores, menos a igreja. Então, esses pensamentos, eles podem estar na mente das pessoas lá fora, mas eles não podem corromper o ensino da igreja, porque a igreja precisa ser a coluna e a firmeza da verdade. Quando o homem decide conhecer Deus, conhecer as verdades de Deus, ele precisa voltar os olhos para a igreja e para o ensino da igreja, e precisa encontrar a verdade que o conduz a Deus. Por isso a igreja precisa preservar, precisa zelar pelas verdades espirituais. Ao olharmos com atenção ao nosso redor, nós constataremos algumas coisas. Primeiro, a nossa sociedade é influenciada pela cultura grega. Essas crenças que estavam lá na igreja primitiva, tentando corromper o cristianismo naquela época, elas estão presentes na nossa sociedade hoje. Humanismo, hedonismo, relativismo, narcisismo, são apenas alguns dos pensamentos ou comportamentos que influenciam as ações das pessoas no nosso dia a dia e que acabam entrando na igreja. A ciência dogmática, o que é isso, pastor? É a ciência que faz afirmações que a própria ciência não pode comprovar. Então, quando a ciência declara não existe Deus, isso é uma declaração dogmática. Quando a ciência diz o universo surgiu espontaneamente, isso é uma afirmação dogmática, isso não é ciência, porque a ciência só pode afirmar aquilo que ela pode provar. Esse é o princípio da ciência. A ciência faz perguntas, ela só faz afirmações que ela pode provar, mas a ciência dogmática, ela vai afirmar aquilo que, para se acreditar, é necessário mais fé, do que muitas vezes a fé necessária para a salvação. E essa ciência dogmática promove o crescimento do ateísmo. Vamos acreditar, vamos ter fé naquilo que não é Deus, para afirmar que Deus não existe. Cresce o número de religiosos que não se preocupam com moralidade ou com obediência a Deus. Então, eu sou religioso, eu acredito nesse poder. É quase como Guerra nas Estrelas, né? Que a força esteja com você. Eu creio que tem um poder, mas eu não creio que esse poder ele seja alguém
que tenha moralidade, que tenha um propósito e a quem eu devo obedecer. Então, quando eu preciso de alguma coisa, eu oro, eu faço rituais, eu espero que essa força me abençoe, mas eu não me comprometo com ela. Eu não me comprometo em saber quem essa força ou esse poder de fato é. Diante desse quadro caótico, onde se perde-se em tantas afirmações, em tantos comportamentos que se parecem com religião, mas que na verdade negam a Deus, onde as pessoas encontrarão a verdade? A verdade precisa ser encontrada na igreja. Quando as pessoas vêm à igreja, elas vêm buscando a verdade e precisam encontrar a verdade nos seus ensinos, no testemunho dos seus membros. As pessoas precisam encontrar a direção que os leve a Deus. Então, a Bíblia afirma, sim, que o homem foi criado por Deus. Criou Deus o homem à sua imagem e semelhança, é isso que a Bíblia nos diz. Homem e mulher os criou. Assim a Bíblia declara. Deus criou o homem à sua imagem, feito, portanto, a imagem e semelhança de Deus para viver em comunhão com Deus. O Deus eterno nos criou. É essa a verdade bíblica. O que a Bíblia nos diz é que não há esse negócio de pneumáticos e normais. A Bíblia diz que todos os seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus pecaram e foram separados de Deus. Romanos 3:23, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, e são justificados em Cristo Jesus. A proposta de Deus para o homem é de santidade em obediência, é perguntar para Deus: Senhor, como é que o Senhor quer que a gente viva? E então ajustar a vida à vontade de Deus. É isso que a Bíblia nos apresenta. A Bíblia diz que Deus criou homem e mulher. Deus não criou um terceiro sexo e não aprova o relacionamento entre duas pessoas do mesmo sexo. É isso que a Bíblia diz. Então nós temos diversas situações, diversos quadros de comportamento, de desejos, de sentimentos que são contrários à vontade de Deus, e Deus entende a limitação do homem e a corrupção do pecado. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. O Deus que nos criou, o Deus que nos estende a mão salvadora, Ele estabeleceu um padrão de comportamento para o homem, na sociedade, na família, na igreja. E Ele espera que aqueles que querem desfrutar da companhia dEle e da comunhão com Ele se ajustem àquilo que Ele estabeleceu. A igreja precisa preservar e testemunhar essa verdade, porque nós somos a igreja, coluna e firmeza da verdade. Então não podemos negociar os valores de Deus, não podemos negociar as verdades de Deus, não podemos afrouxar na declaração e na proclamação das verdades de Deus, não fazemos concessões às verdades de Deus. Nós declaramos aquilo que a Bíblia diz e ajustamos a nossa vida àquilo que a Bíblia diz. Aquilo que a Bíblia declara a respeito de nós, enquanto seres humanos, nós cremos, abraçamos e nos ajustamos para que possamos viver aquilo que Deus, que nos criou, preparou para cada um de nós. Então, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade antropológica. Se alguém quer saber sobre a sua origem, sobre a sua realidade, sobre a sua esperança e sobre o seu destino, precisa encontrar as respostas para isso na igreja, na comunhão conosco. Eu e você, reunidos diante de Deus, somos a igreja que é a coluna e firmeza da verdade. Em segundo lugar, a igreja é coluna e firmeza da verdade cristológica, a verdade a respeito de Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? As pessoas vão dizer que Jesus Cristo é um profeta, um homem à frente do seu tempo, um guia e modelo, um espírito evoluído, e vão falar sobre tantas coisas. O que é que a Bíblia diz a respeito de Jesus Cristo? É isso que a igreja precisa declarar, precisa proclamar. Há muitos falsos ensinos sobre Jesus.
Já naquela época, por parte dos gregos, Jesus não era de carne e osso. Os gregos acreditavam, entendendo que a matéria é má, então o ser divino não poderia se materializar. Então a ideia deles é que Jesus era como só uma imagem, um espírito que mostrava como se fosse carne, mas na verdade não era carne. E se ele não era carne, então ele não sentiu dor quando ele foi pregado na cruz. Ele não morreu de fato. Essa era a ideia que circulava dentro da igreja naquela época. Então Deus fez só uma encenação para que a gente pudesse conhecer a Ele. Mas não era verdade. Jesus apenas disfarçou, fingiu que estava sofrendo e morrendo. Era esse o conceito, porque afinal de contas, Deus, o Deus perfeito, não pode se conectar com a matéria que é má. Por isso que João, quando escreve o primeiro capítulo do Evangelho, ele vai dizer que o verbo, no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus, e ele vai terminar essa declaração dizendo, e o verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, o verbo sim se fez carne, mas os gregos não acreditavam nisso. Por parte dos judeus, o que se acreditava a respeito de Jesus é que seu sacrifício não era suficiente para o perdão dos pecados. Então sim, Jesus é o Cristo, é o prometido do Velho Testamento, ele veio para nos salvar, mas o fato de nós crermos no sacrifício dele na cruz não é suficiente para a nossa salvação. Além de acreditarmos nele, precisamos da circuncisão, precisamos guardar o sábado, precisamos de todos os rituais do Velho Testamento, senão não tem salvação. E eu me lembro de uma conversa com uma tia minha que já faleceu há muito tempo, e um dia eu falei com ela a respeito da salvação em Jesus Cristo. Eu disse, tia, a senhora acredita que Jesus morreu para pagar os seus pecados? E ela disse, eu acredito, meu filho, mas não por todos. Tem alguns pecados que são sérios demais, e aí a gente tem que fazer alguns sacrifícios. É um discurso bonito, mas que não é a verdade, e que diminui o valor e o poder do sacrifício de Cristo, e que coloca a salvação como um mérito daqueles que conseguem fazer um pouco mais. É a corrupção da verdade. Então, quando nós olhamos para essa declaração, por exemplo, dos judeus daquele tempo, alguém pode pensar assim, peraí, mas qual é o mal que tem em a pessoa que já confessou Jesus como Salvador, mas ela acredita que precisa guardar o sábado para poder ser salva? Qual é o mal que tem de deixar ela acreditar desse jeito? Ela já não está servindo a Jesus? Qual é o mal? O mal é a corrupção da verdade. O mal é a distorção da verdade. É fazer com que essa verdade se torne menos verdade. Distorcer a verdade é corrompê-la e tirar dela o poder transformador. Cristo é aquele que salva, não a lei. Cristo é aquele que salva, não as obras. Cristo é aquele que salva, não aquilo que eu consigo fazer e que me enaltece em relação ao outro, porque eu consegui fazer e o outro não. E quando eu acredito em algo como isso, eu permito que a verdade seja corrompida. A gente percebe a importância de se guardar a verdade pela própria postura do apóstolo Paulo. Quando nós lemos a carta de Paulo à igreja que estava na cidade da Galácia, a carta aos Gálatas, ela vai tratar exatamente sobre esse comportamento. A ideia de que a salvação dependia também das obras do cumprimento da lei. E Paulo vai dizer, não, aquele que confia na lei caiu da graça. Aquele que vai confiar que precisa fazer alguma coisa para ajudar Cristo a salvá-lo, ele perdeu aquilo que Cristo fez. Ele corrompeu a verdade. E se ele corrompeu a verdade, ele ficou com a mentira não salva. Hoje é muito comum nós ouvirmos crentes dizendo que não se preocupam com doutrinas. Aliás, houve um tempo
em que esse discurso ele estava assim, muito forte no meio evangélico, o discurso que dizia, a doutrina separa e o amor une. Então vamos esquecer esse negócio de doutrina e vamos nos amar. É um discurso bonito, não é? Só que ele não é divino, ele é diabólico. Porque se apegar à doutrina é se debruçar sobre o ensino das Escrituras, é buscar com esforço entender o que o texto realmente diz, e não se contentar com nada menos do que aquilo que o texto diz. Quando eu não me preocupo com isso, então qualquer ensino serve, porque o importante é amar. E aí é tudo que o diabo quer para poder distorcer as verdades de Deus e levar o homem em qualquer caminho, menos o caminho da salvação. Somos a igreja de Cristo. A função da igreja é conhecer a verdade e defender a verdade e proclamar a verdade. Deus nos confiou essa responsabilidade. Ele quer que nós, cada um de nós e todos nós juntos, nos esforcemos em aprender e em viver essa verdade. 1 Timóteo capítulo 6, versos 13 e 14, diante de Deus, que preserva a vida de todas as coisas, e diante de Cristo Jesus, que na presença de Pôncio Pilatos fez a boa confissão, eu exorto você a guardar esse mandamento imaculado, irrepreensível, até a manifestação do nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a ordem do apóstolo Paulo àquele jovem pastor. Guarde esse mandamento imaculado e irrepreensível. Boa intenção, meus irmãos, bom coração, desejo de fazer as coisas boas, não leva ninguém para o céu. O que leva o homem para o céu é a verdade de Deus. Nós temos muitas vezes esse discurso no nosso meio. Não, pastor, o importante é que a pessoa tenha uma boa intenção. Então eu vou citar para vocês uma situação que está descrita lá no capítulo 15 de 1 Samuel. Deus diz para Saul que tinha sido levantado como rei, ungido rei de Israel, o primeiro rei de Israel. E ele diz, pega o seu exército e peleja contra os amalequitas. Você precisa destruir todo aquele povo. É um povo mau, é um povo que vai pôr a corromper o povo de Israel. Você deve destruir todo o povo e tudo o que eles têm. Essa era a ordem. E aí, Saul vai, e ele peleja contra o povo, e ele destrói todo aquele povo, mas aí, ele olha para o rebanho que aquele povo tinha. Vacas, ovelhas, e aí ele diz assim, né, na sua mente, no seu coração, Deus não pensou bem não. Olha só quantos animais nós podemos levar esses animais e então apresentá-los em sacrifício para Deus. Não será um uso muito melhor do que de apenas matar esses animais aqui? E aí ele faz isso. Ele acredita que ele teve uma ideia melhor que a de Deus. E aí ele não só leva os animais, mas leva o rei dos amalequitas vivo. E aí o que acontece? Ele acreditava que a ideia era boa, mas aquela atitude de desobediência a Deus fez com que Deus o rejeitasse como rei. E ele perde o seu trono. Pastor, mas não era uma ideia boa? Meus irmãos, ideia boa é a ideia de Deus. A gente precisa colocar isso na nossa cabeça. A corrupção do pecado nos faz desejar o lugar de Deus. A Bíblia diz que o primeiro pecado, a primeira tentação foi essa. Vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal. E essa palavra corrompe o coração de Eva e ela vai e toma do fruto. É esse o pecado que nos seduz, tomar o lugar de Deus. Então eu acredito que eu tenho ideias melhores que a de Deus. Eu acredito que a Bíblia precisa ser reformada porque os tempos mudaram. Então Deus não pensou muito bem, né? A gente tem que ajudar Deus agora aqui. É essa ideia no coração do homem. Quando nós pensamos assim, nós permitimos que o pecado corrompa a verdade de Deus em nós e erramos o alvo.
O que salva e santifica não é a sabedoria humana. O que salva e santifica é a palavra de Deus, verdade que precisamos conhecer, viver e defender. Porque somos a igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Jesus não é qualquer um. Jesus não é um farsante que fez que a gente acreditasse que estava morrendo na cruz e na verdade não estava. Jesus não é alguém menor que fez um sacrifício pela metade e que precisa do meu esforço, do seu esforço, de uma oferta, de um sacrifício, para que então a salvação dele seja completa e nós sejamos salvos. Jesus é o Filho de Deus, o Eterno, Todo-Poderoso, que deu a vida por nós como um Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Um sacrifício perfeito, para que pela morte dele, eu e você, pudéssemos ter vida pela fé no seu sacrifício. Essa é a verdade que a igreja não pode abrir mão de proclamar e de viver, porque somos coluna e firmeza da verdade. Em terceiro e último lugar, a igreja é a coluna e a firmeza da verdade ética, a verdade que vai definir as nossas relações, como nós lidamos uns com os outros. Diz respeito, portanto, à relação do homem com o seu semelhante. O que é que a Bíblia diz sobre a minha relação com o meu semelhante? A religião judaica era a mais evoluída, a melhor das religiões no tocante ao respeito, ao cuidado com o seu semelhante. Por quê? Porque ela foi fundamentada em cima dos ensinos de Deus entregues àquela nação. Então, era a melhor, a mais sofisticada das religiões. Mas, mesmo assim, muita injustiça era encontrada entre os seus adeptos, entre os seus praticantes, apesar de ser a melhor das religiões. E aí a gente pensa, bom, se dentro da melhor das religiões nós tínhamos injustiça, o que nós poderíamos imaginar das religiões pagãs? O que nós podíamos imaginar da conduta religiosa desses que não eram cristãos, que não eram judeus, que tinham a sua devoção a um Deus pagão, mas que não tinham nenhuma lei moral a partir da sua religião que mostrasse, que apontasse para o valor do ser humano. Então, essas pessoas, sem valores morais que se aproximassem dos valores bíblicos cristãos, essas pessoas ouvem do Evangelho. Elas creem no Evangelho e elas ingressam na igreja. E aí, nós vamos ter a igreja cristã do primeiro século com um número muito maior de membros não judeus, os chamados gentios, do que de judeus. Um número muito maior de pessoas que vieram dessas religiões pagãs que não valorizavam o cuidado com o próximo, que não buscavam o bem-estar do próximo, que não aprenderam na sua religião a respeitar o próximo e muito menos a se sacrificar pelo próximo. Essas coisas não faziam parte da cultura nem da tradição religiosa deles, mas agora eles fazem parte da igreja de Cristo. Agora eles abriram o coração e renderam o coração a Jesus. E aí Paulo diz para eles, olha, vocês agora são a igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade. Cada crente precisa abraçar esse compromisso para que a igreja seja aquilo que Deus a criou para ser. Então não importa aquilo que eu vivi, aquilo que eu acreditei antes, agora eu preciso entender qual é a vontade de Deus e eu preciso ajustar os meus pensamentos, os meus sentimentos e a minha conduta à verdade de Deus, porque aqueles que olharem para a minha vida, aqueles que ouvirem as minhas declarações, os meus ensinos, os meus discursos, aqueles que olharem para onde eu sinalizo os meus alvos de vida, precisam enxergar a mão de Deus e a verdade de Deus nisso. Porque Deus será conhecido a partir do meu testemunho e a partir das minhas declarações. Cada crente, portanto, precisa abraçar esse compromisso para que a sua vida revele Deus
e as verdades de Deus. A igreja cristã do século 21 tem sofrido com a falta de compromisso com a verdade por parte dos seus membros. Pessoas que são membros da igreja evangélica, mas que não estão comprometidos com a verdade de Deus. Eu me lembro de uma reunião que eu participei, pouco antes de eu iniciar o trabalho, como seminarista ainda, à frente da Igreja Batista Memorial no Canteiro, lá em Valença, isso há quase 28 anos atrás. E pouco antes disso acontecer, eu participei de uma reunião com líderes da primeira Igreja Batista em Mendes e o pastor da igreja. Então, haviam levantado um falso contra a moral daquele pastor, e, na verdade, tudo aquilo que nós tínhamos de informação apontava para o fato de que o pastor não tinha nenhuma culpa, que não tinha nada realmente contra ele. Na verdade, era uma maldade de uma pessoa, um familiar dele, que tinha alguns problemas contra ele, e que levantou aquele falso moral contra ele para poder trazer algum tipo de prejuízo. Tudo aquilo que nós tínhamos de informação mostrava: o pastor é inocente, o pastor é justo, o pastor é um homem santo. Mas mesmo assim, algumas pessoas se levantaram daquela reunião e propuseram que o pastor fosse exonerado. Eu falei: como assim? E nós vamos valorizar a mentira? Nós vamos celebrar a mentira? Nós vamos penalizar o justo? Então, ou eu não quero ter problemas, eu não quero defender a verdade e enfrentar as lutas que porventura venham por causa da defesa da verdade, ou então eu tenho alguma coisa no meu coração contra a pessoa e eu aproveito a oportunidade de uma mentira que surge para poder fazer valer a minha vontade, o rancor do meu coração e atentar contra aquele que eu não gosto. E independentemente de uma ou de outra realidade, a mentira é celebrada e a verdade, ela é sacrificada. Então me posicionei contra, e pela graça de Deus, conseguimos fazer com que aquela liderança entendesse que a atitude estava errada. Graças a Deus, a verdade prevaleceu. A igreja precisa buscar a verdade, só a verdade interessa. A verdade inteira, não apenas uma parte da verdade. Há crentes que são verdadeiros mensageiros do diabo, divulgam a má notícia e nem buscam saber se aquela má notícia é verdade ou não. Já que aquela má notícia de alguma forma me interessa, já que aquela má notícia faz com que eu consiga alcançar um objetivo que eu queira, então eu divulgo. Ou então eu não tenho objetivo nenhum, mas eu tenho prazer em divulgar aquilo que é ruim, porque eu gosto de ver o circo pegar fogo. Isso não é coisa de crente não, meus irmãos. A igreja de Cristo é a coluna e a firmeza da verdade. Então, às vezes, eu tenho um desejo meu, um projeto meu, e o outro tem um projeto diferente. Eu talvez não acredite que aquilo que o outro quer fazer é realmente bom, mas nós estamos falando não de questões espirituais, não de certo ou de errado do ponto de vista de Deus, nós estamos falando apenas de projetos particulares. Então, eu preciso defender a verdade, ainda que essa verdade faça o meu projeto cair e o do outro prevalecer. Porque acima da minha vontade ou da vontade do outro está a vontade de Deus. Eu sou igreja do Senhor Jesus Cristo, coluna e firmeza da verdade. Como temos exercido o juízo a respeito do outro? Nós buscamos os fatos ou nos baseamos no ouvir dizer? Alguém disse que ouviu o outro falar, que ouviu alguém dizer que é assim, e eu declaro aquilo como verdade, trazendo prejuízo para o outro, colocando em risco essa imagem da igreja como a defensora da verdade de Deus. Não podemos fazer assim. Somos igreja. A verdade é divina, e a verdade divina sempre produz o bem. Quando eu defendo a verdade,
quando eu faço com que a verdade nas relações humanas ela seja exposta, essa verdade sempre vai produzir um resultado bom. A mentira não vem de Deus, a mentira é do diabo. Jesus disse que o diabo é mentiroso e o pai da mentira. E a mentira sempre produzirá o mal. O crente não pode se aliar à mentira. A igreja de Cristo não pode se aliar à mentira. Somos chamados para a proclamação do Evangelho. Verdade que liberta o homem na sua plenitude. Somos chamados para proclamar o Evangelho que traz vida ao homem. A vida que o homem não tinha, passou a ter através da fé em Jesus Cristo. E aí nos lembramos de Paulo escrevendo aos Gálatas: já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Se a vida é dele, então tem que ser vivida segundo a vontade dele, não para cumprir os meus interesses, às vezes interesses escusos. Aquilo que não é de Deus tem que ser crucificado, porque agora eu pertenço a Deus, a minha vida é dele, e quando eu me uno com os meus irmãos, somos igreja que é coluna e firmeza da verdade. A nossa vida, portanto, precisa proclamar a verdade de Deus a respeito do homem, criado por Deus, alvo do amor de Deus e que precisa crer em Jesus Cristo para ser salvo. A nossa vida enquanto igreja precisa proclamar a verdade cristológica, de que Cristo é o Filho de Deus que se encarnou e morreu na cruz por amor a nós, e que só nele há salvação e, portanto, precisamos proclamá-lo. A nossa vida enquanto igreja precisa proclamar a verdade ética, a verdade que faz com que eu valorize o meu irmão, que é a habitação do Espírito Santo de Deus, e que, portanto, é muito precioso para Deus, e eu preciso cuidar dele, independentemente daquilo que ele faz, e se eu me agrado ou não me agrado daquilo que ele faz. Ele é filho de Deus, e merece o meu amor. E eu preciso celebrar a verdade a respeito do ser humano que ainda não creu em Jesus, mas que é a menina dos olhos de Deus. Jesus não morreu pelos crentes, Jesus morreu pelos pecadores para que pela fé nele se tornassem crentes. Então aquele que está lá fora e que às vezes faz tantas coisas que são contrárias àquilo que nós cremos, são alvo do amor de Deus. Precisamos orar por eles, precisamos buscá-los, precisamos acreditar que cada um deles pode ter sua vida transformada. Essa é a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, essa é a verdade bíblica, a verdade de Deus, e nós somos igreja, precisamos no nosso dia a dia, estarmos comprometidos com essa verdade, porque o que Deus espera de nós enquanto igreja, é que sejamos coluna e firmeza da verdade. Não somos perfeitos, e eu não me canso de dizer isso. Quando Deus olha para nós, Ele não busca encontrar perfeição, Ele sabe que não vai encontrar, mas Ele busca encontrar corações quebrantados, que reconhecem o seu pecado e a sua dependência de Deus, e que mesmo tropeçando, mesmo caindo, mesmo com o coração desejoso de caminhar em outra direção, estão comprometidos com a verdade de Deus, porque somos igreja do Senhor, coluna e firmeza da verdade. Que o Senhor nos ajude a nos mantermos fiéis e firmes nesse propósito, para que mesmo com as nossas fraquezas, nós estejamos fortalecendo uns aos outros. Toda vez que a gente cair, a gente volta os nossos olhos para aquilo que somos enquanto igreja, e encontremos naquilo que somos enquanto igreja, a verdade de Deus que nos aponta a direção certa. Toda vez que alguém lá fora quiser conhecer Deus, sentir o quebrantamento no seu coração e disser, eu quero ir para o céu, possa voltar os olhos para a igreja que somos nós, e mesmo através de pessoas falhas, encontrar a verdade de Deus, que aponta para a salvação e para a vida eterna. Que o Senhor trate o nosso coração e nos ajude a sermos essa igreja, para a glória do nome dEle. Amém? Eu quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Eu não posso encerrar esse momento sem dar a oportunidade para aquele que ouve essa palavra, mas que ainda não tomou uma decisão
ao lado do Senhor Jesus Cristo, confiando nele como Senhor e Salvador, de fazer parte dessa igreja. A igreja que é falha na pessoa de cada um de seus membros, mas que é perfeita na sua obra, porque é a igreja de Cristo. É na igreja que nós somos alcançados, é na igreja que nós temos esperança, é na igreja que nós nos fortalecemos, e quando Cristo voltar, Ele voltará para resgatar a sua igreja. A forma de participarmos, de nos tornarmos membros dessa igreja, é entregando a nossa vida a Jesus, confessando-o como nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Então, se você deseja tomar essa atitude, se você agora entendeu o que é a igreja, por detrás de todas as coisas estranhas que você ouviu, agora você sabe o que é a igreja, e você diz: eu quero participar disso, eu quero ser parte dessa obra extraordinária de Deus, a sua igreja, a família espiritual de Deus, eu quero a salvação em Jesus Cristo. Se você tem esse desejo agora no coração, você pode orar comigo agora, onde você está. Esteja você aqui, nesse salão de culto, esteja você em qualquer outro lugar assistindo essa transmissão, você pode nesse momento orar comigo e entregar sua vida a Jesus. Você ora assim: Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor, porque hoje eu entendi o que é a igreja, e entendendo o que é a igreja, eu entendi quem eu sou enquanto ser humano, alvo do teu amor. Obrigado, Senhor, porque hoje eu entendi o que é a igreja, e entendendo o que é a igreja, eu entendi quem é Jesus, o Deus eterno que foi capaz de, por amor a mim, dar a sua vida, para que pela sua morte eu pudesse viver. Obrigado, Senhor, porque hoje eu entendi o que é a igreja, e entendendo o que é a igreja, eu entendi essa relação entre as pessoas, e entendendo isso, eu pude entender que no convívio da igreja, eu posso cuidar e ser cuidado, e eu vou participar de uma família onde as pessoas se ajudam a caminhar na tua vontade. Eu reconheço que sou pecador, e eu não quero mais viver assim. Eu reconheço que o meu pecado tem me separado do Senhor, e eu não quero mais estar longe, eu quero estar perto. Então eu confesso agora Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Eu entrego a minha vida ao Senhor, para que a partir de agora eu viva com o Senhor, e viva para o Senhor, e seja cuidado e protegido e guardado pelo Senhor, para que eu viva esse ser igreja. Opera esse milagre em mim, ó Deus, salva a minha alma, é a minha oração em nome de Jesus, amém. Se você fez essa oração e você está aqui nesse salão de culto, eu gostaria de conhecer você. Você pode levantar a sua mão? Você fez essa oração? Entregou sua vida a Jesus? Eu quero crer que todos que estão aqui já tomaram essa decisão. Talvez alguém do outro lado da transmissão tenha feito essa oração. E aí, após o término do culto, nesse mesmo vídeo dessa transmissão, você terá as orientações. Entre em contato conosco. Nós queremos ajudar você, não importa se você está perto ou longe, nós queremos ajudar você nessa caminhada. Queremos caminhar com você, como igreja do Senhor Jesus Cristo, promovendo a glória de Deus e a sua salvação. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Muito bem, meus irmãos, estamos caminhando para o final do nosso culto. O coração aperta, né? É tão bom estar aqui com os irmãos, é tão bom estar falando a palavra de Deus, estar cantando louvores a Deus, mas a semana está só começando, e aquelas pessoas por quem você orou no início do culto, aqueles nomes e aqueles rostos, estão aguardando você ao longo dessa semana, para que você, de uma forma criativa que Deus colocar no seu coração, você coloque o Evangelho acessível a essas pessoas. Fale do amor de Deus para elas, para que elas tenham oportunidade de salvação. Eu quero lembrar os irmãos que no próximo sábado, né, fique ligado aqui, já informou, mas eu quero trazer mais detalhes. No próximo sábado, o nosso ministério
de ação social estará visitando um abrigo de idosos, e aí a irmã Deni, responsável por esse ministério, pede aos irmãos para trazer doação de agasalhos. É isso mesmo, irmã Deni? Agasalhos. E esses agasalhos podem ser não só blusa, calça, cachecol, touca, meia, porque o inverno está chegando, irmãos, e os mais novos sentem frio, os mais idosos muito mais. Então, se você tiver algo para doar, se você quiser comprar alguma coisa para doar também, o pedido é que até quarta-feira você faça chegar aqui na igreja, porque aí a equipe da irmã Deni vai organizar essas doações para que no sábado estejam sendo levadas ao abrigo dos idosos. E ore por esse trabalho, ore por esse ministério, ore pelos idosos, né? Quando essa equipe não vai levar apenas agasalhos, leva também a mensagem de salvação àqueles idosos que lá estão. Então, ore por esse trabalho em nome de Jesus. Agora eu quero conhecer os aniversariantes de hoje até o próximo sábado. Temos alguém? Aniversário de nascimento, aniversário de casamento? Tem alguém aí de hoje até o próximo sábado? Opa, temos uma. Temos mais. Muito bem. O próximo grupo é o grupo daqueles que, nesses últimos dias, receberam uma bênção de Deus. Vinham orando, clamando ao Senhor. Senhor, eu preciso do teu socorro, preciso da tua intervenção. E nesses últimos dias, Deus abençoou, Deus estendeu a mão, concedeu o livramento, concedeu o milagre que precisava. Então, se essa é a sua realidade, saia do seu lugar. A gente quer orar a Deus, quer agradecer a Deus com você pela bênção que Deus concedeu. Muito bem. O último grupo agora é o grupo que está enfrentando a luta, né? Estão lá no olho do furacão, pedindo: Senhor, apressa-te em salvar, as minhas forças estão diminuindo, a minha energia está caindo, eu preciso da ação do Senhor, preciso da mão do Senhor operando, para que então eu seja livre desse momento difícil, dessa dor, dessa luta. Se você está vivendo isso, vem aqui à frente, a gente quer orar por você também. Louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar agora a igreja a se colocar de pé. Nós vamos clamar ao Senhor, o Deus que nos ouve. Às vezes a gente olha para a dinâmica da nossa vida e as nossas limitações e as nossas fraquezas, elas nos fazem acreditar que Deus não cuidará de nós porque nós não merecemos. Então, tem uma verdade e tem uma mentira nesse pensamento. A verdade é: não merecemos mesmo. A mentira é: Deus não cuidará de nós. Meus irmãos, Deus nos ama. E Ele trata de nós, Ele cuida de nós, para que nesse cuidado dEle, Ele se revele a nós, e Ele produza esse desejo de estar com Ele. Então não é pelo nosso acertar, mas é pelo amor que Deus tem por nós, que Ele vem e cuida das nossas vidas. Então por isso nós buscamos a Deus, por isso temos razão para agradecer, por isso temos motivação para pedir, porque Deus nos ama. Então feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso que está nos céus, muito obrigado, Senhor, por esses teus filhos que vêm à frente, agradecendo por mais um ano de vida. Obrigado, Deus, porque todos nós estamos vencendo cada dia, mas vencemos no Senhor. A tua palavra diz que no Senhor nós vivemos, nos movemos e existimos. Então, como o salmista diz: eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. E esses irmãos estão agradecendo, porque dormiram e acordaram mais 365 dias, completaram mais um ano de vida e expressam sua gratidão ao Senhor. Nós louvamos o Senhor, porque o Senhor nos dá vida,
e a vida transformada, a vida contigo, a vida que pode testemunhar do teu amor. Abençoa-os, ó Deus eterno, cuida deles, conceda-lhes muitos e muitos anos de vida, para que com alegria, a alegria da tua salvação, possam testemunhar do teu amor. Agradecemos por aqueles que vêm à frente dizendo: Senhor, obrigado, porque nós clamamos e o Senhor nos ouviu e nos respondeu. Louvado seja o teu nome, Senhor, o Deus que ouve as nossas orações e que nos atende. Nós celebramos o teu nome. Muito obrigado por essas vidas, obrigado pelo cuidado do Senhor por nós. E agora confiamos nas tuas mãos aqueles que vêm à frente dizendo: precisamos do socorro do Senhor. Oramos a um Deus que nos ouve, oramos a um Deus que se importa conosco. Então, ó Deus, nessa confiança, nós clamamos ao Senhor em favor desses teus filhos. Eu não sei qual é a dor, qual é a luta, qual é a dificuldade, mas o Senhor bem sabe. E eu posso não saber qual é o problema que teus filhos têm, mas eu sei qual é o remédio para essa dor. Eu sei qual é a fonte da solução dos problemas. Eu sei onde está o braço forte que remove os obstáculos. Está no Senhor, o nosso Deus. Então clamamos ao Senhor em nome de Jesus: visita teus filhos, ó Deus, e opera os milagres que precisam, para que suas vidas sejam libertas dessa luta, dessa dor, desse problema, desse obstáculo, e possam então com alegria e com liberdade consagrarem ainda mais suas vidas ao Senhor, para a glória do teu nome e expansão do teu reino. Abençoa a tua igreja, Senhor, visita-nos, visita cada membro dessa igreja, e produz nos corações essa alegria da tua salvação, mas também a consciência da responsabilidade, de que precisamos estar juntos para nos fortalecermos, e precisamos proclamar a tua palavra para que outros possam crer e serem salvos. Usa a tua igreja, usa cada um de nós, que sejamos igreja, coluna e firmeza da verdade, que sejamos igreja que proclama essa verdade que salva, para a glória do teu nome. Oramos em nome de Jesus. E agora que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, e as consolações e comunhão do seu Santo Espírito repousem sobre nós, e sobre nós permaneçam desde agora e por todo sempre. Amém e amém. Que Deus nos abençoe em nome